Olá pessoal que acompanha o canal Na Luz do Espiritismo. Esse é o projeto Estudo do Livro Espírita. Nós já estamos na parte 2 do livro Voltei, pelo Espírito Irmão Jacob, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós estamos na parte 2, portanto, se você está ouvindo esse áudio primeiro, eu recomendo que ouça o capítulo 1 e a introdução para você entender melhor. Lembrando também que a gente sempre indica que a leitura do livro para que vocês usem este áudio como apoio na hora dos estudos, para que possa entender melhor. Nós não estamos lendo o capítulo todo, a gente está trazendo só alguns apontamentos sobre o livro. Se você está gostando desse projeto, curta, compartilhe e deixe seu comentário também. Ao final desse projeto nós vamos tirar um áudio para responder as dúvidas sobre o livro. Então se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí pra gente e compartilha também com os amigos espíritas que gostam de estudo. Nós hoje entramos no capítulo À Frente da Morte, é o capítulo 2. Irmão Jacob começa a descrever como que foi a sua desencarnação, o processo do adoecimento que ele passou durante alguns dias. Pelo que ele diz aqui, ele não ficou internado, ele ficou na sua casa mesmo, em repouso. Muito provavelmente o médico que acompanhava ele ali achou por bem ele ficar em casa, e ele ficou nesses últimos momentos, nesses últimos dias da sua encarnação, e ele trouxe algumas reflexões para nós nesse capítulo. Irmão Jacob inicia falando assim: todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, eu ler as descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Inclusive, pessoal, parando aí a leitura, Ernesto Bozano vai ter um livro que vai dizer sobre a crise da morte, onde ele avalia diversos desencarnes. É um livro bom também para estudo. E aí o irmão Jacob, ele vai trazer nessa introdução do capítulo como ele leu André Luiz e Ernesto Bozano, entre outras literatura espírita, mas isso não o livrou da angústia da morte. Assim como nós, espíritas, espiritualistas, umbandistas, candomblecistas, budistas, todos que entendemos e tentamos entender o plano espiritual, isso não nos livra da angústia da morte. A morte em si, ela vai trazer uma angústia. Pode ser a pessoa mais bem resolvida no sentido espiritual, pode ser uma pessoa que estuda muito o plano espiritual, pode ser uma pessoa que está confortável com a sua partida, mas o momento é de uma crise interna. Pode ser que demore alguns minutos, pode ser que demore meia hora para algumas pessoas, mas há uma crise, assim como nascer. Pode ser que você se preparou para reencarnar, você estivesse muito feliz com o reencarne, porém, o processo físico da reencarnação é doloroso. A primeira respiração, os primeiros movimentos, crescer dói. Desencarnar não é diferente, porque estamos num corpo físico. Podemos desencarnar de maneira, entre aspas, saudável, porque ninguém desencarna 100% saudável. Nós temos ou alguma enfermidade, ou é por algum acidente. De alguma maneira nós desencarnamos, há uma crise nesse desencarne. Não devemos ficar com medo, não devemos ter pesadelos, digamos assim, com este momento. Mas o irmão Jacob traz essa reflexão porque muitas das vezes achamos que nos livraremos dessa crise. E não. A questão é como nos comportaremos. De que maneira vamos ter a certeza de que ficaremos calmos, tranquilos nesse momento do desencarne, quando percebemos que está chegando o nosso momento de deixar esse plano físico. De que maneira podemos fazer para que fique mais leve esse processo? Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, ele vai dizer:
Meditara-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros, e perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida, aproximava-se o fim do corpo. Então, a leitura ali que ele já teve, principalmente do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, ele vai dizer que quando ele começou a sentir os sintomas, ele não teve dúvida. Aproximava-se o momento da desencarnação dele, obviamente que ele já estava com uma enfermidade ali. E aí ele vai dizer no primeiro item desse capítulo sobre os preparativos. Ele vai falar que, não obstante o valor com que passou a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o seu enterro, em observações de brincadeiras nos dias de bom humor, eu descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. Naquele momento, ele tinha que ficar no repouso absoluto. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem eu tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso. E tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Ele abandonou as reuniões mediúnicas, o trabalho no espiritismo. O irmão Andrade, aí um espírito benemérito, bondoso, falou com ele: Jacob, agora é descanso, repouso, que muitas pessoas têm medo também. E aí ele vai dizer, o repouso físico trouxe para ele uma preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-lhe reflexões pesadas. Essas reflexões veio para ele como uma tempestade. Será mesmo que ele tinha feito a reforma íntima? Será mesmo que ele tinha sido um espírito bom? Naquele momento que ele não podia mais movimentar a mão, os pés, ele não podia mover muito, os pensamentos dele clareou muito. E ele falou como que fez falta, nesse processo, ele ter um espaço mental maior durante a vida. Algo que a gente vem estimulando muito vocês aqui no canal, outros companheiros espíritas e espiritualistas também, acerca da reforma íntima, do autoconhecimento, da meditação, da oração, do entrar em contato consigo mesmo nos momentos do dia a dia. Porque muitas das vezes nós vamos deixar esse momento de entrarmos em contato com o nosso eu mais profundo na aproximação da morte. E aí, muitas das vezes, não dá tempo de uma reflexão mais profunda. Nós temos hoje médicos, psiquiatras, psicólogos também, que fazem análise de pessoas que estão no leito da morte. Na psicologia e na psiquiatria, nós chamamos pessoas em estado paliativo. Quando o médico, ou seja, a equipe médica que está olhando aquele paciente, ela avalia o quadro clínico e observa que não tem mais nada a fazer. Não tem como operar, não tem como dar uma medicação. O que os médicos fazem é controlar a dor, hidratar o paciente e esperar. E nesse momento entra-se o estado paliativo. Muitas das vezes o psicólogo vai dar notícia para a família, chama, conversa, explica que infelizmente não tem mais jeito, que é para organizar as coisas e chamar a família para se despedir. Muitos de vocês já devem ter vivenciado casos parecidos e vocês podem falar assim, mas o meu parente entrou em estado paliativo e demorou ainda mais 3, 4 meses para desencarnar. Sim, o estado paliativo às vezes ele é melhor do que manter um paciente, por exemplo, na UTI. É o momento que ele tem para conversar com a família, se despedir, fazer os últimos desejos, né? Olha, quero que faça isso, faça aquilo. E naquele momento o espírito também tem um desprendimento de reflexão. Irmão Jacob aqui estava no estado paliativo. O momento da morte, da desencarnação, pertence a Deus. Deus é que sabe. A medicina da Terra ela é limitada até certo ponto. Então, até onde os médicos podem ir, eles vão. Nós, espíritas, sabemos que não devemos acelerar a morte de ninguém, porque aqueles pequenos momentos que nós estamos ali na reflexão vale muito no plano espiritual. Às vezes um momento ali de 10 minutos ou de 2 horas no corpo físico refletindo é muito bom para um momento
crucial da morte. O estado paliativo faz isso. Eu me recordo, durante o período da faculdade, nós estudamos diversos pacientes em estado paliativo, casos, né, através de laudos, de registros médicos. Realmente, todos eles têm uma reflexão, se arrependem, pedem perdão. Esse é um momento crucial. E o irmão Jacob traz essa reflexão. E a principal reflexão que ele faz é se realmente ele foi um homem bondoso, se ele foi um homem doce. E ele fala que às vezes ele foi muito orgulhoso, foi muito duro com alguns espíritos. Ele era naquela época considerado doutrinador e ele achava-se um mão de ferro, falando alto, impondo a sua verdade. Quando ele vai para essa reflexão, que a mente dele se expande, ele começa a pensar, meu Deus, eu poderia ter falado mais baixo naquele dia, ter dado mais carinho para aquele espírito, ter orientado melhor, ter perdoado. Isso é comum, pessoal. Nós vamos ter arrependimentos, obviamente. O que nós devemos fazer é ter menos, é vivenciar mais. Eu falo muito do luto também no plano espiritual. Os espíritos também têm um luto, porque o luto é um encerramento de um ciclo que causa uma dor. Tudo que a gente encerra, por mais que a gente saiba que precisa terminar, nós vamos ter um processo ali de tristeza que é comum, porque nós estamos despedindo de algo que já está na nossa rotina, algo que nós já estamos acostumados. Imagina vocês trabalharem muito tempo numa empresa com uma pessoa, e aí naquele momento que você vai sair, às vezes você mesmo que pediu demissão, você mesmo não quer mais estar naquela empresa, mas aquele processo de se desprender das pessoas que você está convivendo ali, muitas das vezes traz uma pequena tristeza. Isso é comum. No luto também é assim, mas há também o luto no plano espiritual. Como que é o luto no plano espiritual? O que eu deixei de fazer na vida física? O que eu poderia ter aprendido mais? O perdão que eu poderia ter dado? Irmão Jacob estava ali com essas reflexões. Poxa, eu poderia ter falado mais, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter feito mais caridade. Assim como quem fica poderia ter falado, poxa, eu poderia ter dado mais atenção, mais carinho. É comum. O luto, ele é assim, é preciso passar por esse processo de digestão psíquica. No item modificação, é um item também do capítulo 2, irmão Jacob vai falar que as forças físicas foi se perdendo a cada dia. Ele se sentia um limão espremido em cima da cama, olha a expressão que ele usa. E ele começa a falar que ele começou a se sentir mais sentimental do que ele era. Ele começou a chorar mais, ele começou a perceber a beleza espiritual que estava em volta. Ele não sabia se ele estava encarnado ou desencarnado. Por vezes, ele se via próximo a amigos dele que ele queria que estivesse lá. Ele imaginava um amigo, imediatamente ele era levado à casa desse amigo. E mentalmente ele despedia, ele agradecia. Ele ficou nesse misto emocionante. Ele via a energia dos móveis, ele começou a perceber ali o plano espiritual. E algo que ele não era, sentimentalista, ele começa a desenvolver um sentimento, começa a chorar. Isso também é comum no processo do desencarne. Muitas pessoas, quando não é, tá pessoal, um desencarne abrupto, quando é um acidente, etc., às vezes a pessoa não tem tempo de fazer essa reflexão. Mas quando a pessoa está com uma doença terminal, que ela sabe que só tem 5 meses, 1 ano, a pessoa entra naquele momento de se desprender. E aí, esse é um momento que muitas coisas passam a não valer a pena pra gente. Aquela briga, aquele objeto, aquela casa, aquela roupa, tudo isso fica-se mínimo, pequeno, desvalorizado diante da nossa vida, diante das nossas questões espirituais. É muito difícil alguém que não se sensibiliza neste momento da partida e observa quão coisas pequenas que nós damos valor no dia a dia, coisas pequenas que nós brigamos, por motivos bobos nós deixamos de executar alguma coisa. Então esse momento para ele foi crucial, de dor, de angústia. Se vocês lerem depois, vocês vão perceber as palavras dele entristecidas. E ele vai dizer no final do capítulo: na terra eu estava cercado de benditas dedicações por parte das minhas filhas e dos amigos abnegados, e a rigor não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava?
Nesse momento, no passar das horas e dos dias, ele foi ficando inquieto, como se fosse uma ansiedade. Ele não sabia se ele estava ansioso, se ele estava com saudade, o que era. Ele falou, eu não estou com saudade de ser novo, eu nunca gostei, eu estou bem aqui. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma batida. Eu que fazia a guerra de lágrimas, reconhecer-lhes agora o sumo poder. Regressavam-se-me nos olhos com frequência. Quando a sós me entregava às longas meditações, orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentalizava, qual uma criança. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigava por dilatados anos. A que porto demandaria? Naquele momento ele já não tinha dúvida da desencarnação. Ele só pensava, para onde eu vou? Quem vem me receber? No capítulo, no grande desprendimento. E aí ele vai dizer que ele relembra, nesse capítulo aqui mais uma vez, das experiências da desencarnação. E ele vai dizer, identificava-me em singulares processos de desdobramento. O desdobramento que eu falei, cada vez mais ele foi se sentindo um pouco no plano espiritual, um pouco no plano físico. Ele dormia, ele se desprendia do corpo muito rápido. Ele que já era médium, né, já trabalhava, apesar dele ser só esclarecedor, entre aspas, tá, pessoal, doutrinador, porque muitas pessoas têm em mente que o doutrinador, o esclarecedor, não incorpora. Eu estou usando doutrinador aqui porque é o que o irmão Jacob usa, hoje em dia nós falamos esclarecedor. O esclarecedor, ele também recebe a intuição direta de mentores. Às vezes ele fala por si mesmo, quando tem conhecimento, etc. Mas o mentor utiliza da bagagem ali do médium esclarecedor para ajudar. Então ele já tinha essa percepção do plano espiritual, mas ele fala que isso se aclareou muito no período da morte dele. Cada vez mais ele estava tendo a visão dupla que a gente fala. Quem já acompanhou pacientes em estados de quase morte no pronto-socorro, nos hospitais, em estado paliativo, vai lembrar que muitas das vezes a nossa avó, a nossa tia que a gente acompanhou lá, ou o nosso pai, a nossa mãe, fala, você está percebendo? Tem uma enfermeira que vem aqui em tal horário. Aí você fala, mas mãe, pai, vó, não tinha ninguém que vem aqui. Aí outras pessoas falam, você viu? A sua avó esteve aqui, o seu avô esteve aqui, a vizinha que morreu há 10 anos está aqui agora. E aí alguns médicos que não aceitam, né, o plano espiritual falam que é uma alucinação, uma demência precoce que a gente fala, ou outros nomes, mas nós sabemos que já é uma dupla vista. Nós vamos percebendo, nos acostumando com o plano espiritual. Tem pessoas também que são perseguidas por obsessores que nesse momento ficam com medo, seguram na cama, ficam apavoradas, falam que estão vendo espíritos trevosos, choram muito, têm medo da morte. São pessoas também que naquele momento estão colhendo algo que elas não trabalharam durante a encarnação. Ele vai dizer que a visão comum alterava-se em determinados instantes. A luz invadia em clarões subitâneos, mas por minutos de prolongada duração cercavam-me densa neblina. Era como se o quarto dele tivesse com aquela neblina densa. Quem já andou em serra sabe o que eu estou falando. O carro não consegue ver 10, 20 metros à frente. É mais ou menos aquela neblina, aquela sensação. Ele sentia aquela sensação. Observei que frio intenso veio ferir minha extremidade. Além da neblina, ele começou a sentir o frio também, como se fosse numa serra mesmo. Não seria a integral extinção da vida física? Naquele momento que o frio abate ele, ele começa a ficar preocupado. Procurei acalmar-me, ele fala, orei intimamente e esperei. Após sincera rogativa a Jesus, para que não me desamparasse, eu comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a uma gaze muito fina. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal nevoeiro em que me sentia mergulhado.
quando notei que 2 mãos caridosas saíram do meio daquela fumaça e começou a dar-me um grande passe. Naquele momento, no meio da neblina, 2 mãos formaram-se e começou a aplicar passes no irmão Jacob. E ele não sabia se ele já estava desencarnado, se ele estava vendo isso do plano espiritual. Ele falou que uma confusão mental. Obviamente que depois ele vê isso, pessoal, do plano espiritual, e ele sabe que ele estava encarnado ainda não, ele não estava desencarnado. Ele estava iniciando-se um processo, e esse frio que ele diz aí, muitos pacientes também sentem. Começam os pés a ficar gelados, as mãos, às vezes os joelhos. Quem acompanha ou quem já acompanhou pacientes em processo de desencarnação lenta entende o que eu estou falando aqui. O corpo vai perdendo aquelas forças, o sangue circula com menos velocidade, e aí também há, em alguns casos, febre, né? Não poderia dizer, isso aqui eu já li, perdão. À medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-me com particularidade no tórax, esse é o passe. Diminuíam-me as impressões de angústia. Eu lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício. E implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica sobre a máscara pesada, ouvi alguém me confortar. Silêncio, não mexa. Silêncio, não mexa. Naquele momento ele atribui o passe ao irmão Andrade, que era um dos benfeitores dele. Porém ele fala: meu irmão, não se mexa, fique quietinho aí que a gente está te ajudando. Concluiu que ao término da resistência orgânica era questão de minutos. Irmão Jacob vai dar uma informação bacana aqui, que acontece em muitos casos de desencarnação. Quando ele percebeu que ele estava desencarnando, ele começou a ver 2 corpos, o dele e o perispiritual. Ele fala no capítulo que é como se tivesse 2 corações batendo dentro do seu peito, 2 cérebros pensando dentro da sua cabeça, 2 línguas, 2 mãos além das mãos que nós temos, o par mais um par. O corpo dele começou a se duplicar. Ele teve essa sensação nós temos relatos também de outros espíritos falando sobre isso. É como se o perispírito se desgrudasse ali e formasse um novo corpo, entre aspas, tá, pessoal? Físico, ao lado. Senti-me no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? Ele pergunta. A imagem mais aproximada é de uma represa, cujas compotas fossem arrancadas repentinamente. É como se ele estivesse sendo ali jorrado para fora, né? Como numa água represada, que ele vai dizer, quando você solta, sai arrancando tudo. É naquela velocidade, ele sente ali aquele movimento cirúrgico. Lembrando, pessoal, que esse estado de consciência durante o desencarne não são para todos os espíritos. Não são todas as pessoas que conseguirão ter essa percepção mais aguçada desse momento. No livro do Bozano, A Crise da Morte, ele vai contar casos justamente de pessoas que estavam conscientes no processo. Se vocês lerem, vocês vão perceber que são muito diferentes um do outro, porém guardam singularidades ao mesmo tempo. Transformava-se o pensamento num filme cinematográfico. Isso aí é muito importante, pessoal, que ele fala. Tem alguns canais aqui no YouTube que vão dizer da experiência de quase morte, da EQM. Hoje em dia, muitos pesquisadores, neurologistas, psiquiatras estudam as EQMs e muitos pacientes de EQMs relatam isso. É como se a sua vida passasse em 2 minutos na sua tela mental, sua vida toda. Irmão Jacob teve essa experiência. Ele fala que, como num filme cinematográfico muito misterioso, inopinadamente desenrolava e se desdobrava com espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesmo. É como se naquele quarto ali, naquela neblina, ele visse em alto e bom som, em 3D talvez, as imagens da sua vida. Ele ficou meio apavorado, mas também encantado com essa cena. No trabalho comparativo que me constrangiu pela circunstância, tive a ideia de que até aquele momento
havia sido o construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam nos meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talento o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo cercado de minhas próprias criações. Não tenho por enquanto outro recurso verbal para definir a situação. E aí, encerrando o nosso capítulo, ele vai para o item minha filha. Ele vai dizer: observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar? Senti-me sozinho e amedrontei-me. Naquele momento ele só via a mão do benfeitor, então ele começou a ficar com medo. Ele começou a ficar inseguro. Poxa, será que ninguém vai vir me ajudar na desencarnação? Eu ouço tantos relatos de entes queridos ajudando. Busquei-me na prece, mas o poder de coordenação escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida, sobre extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar, nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade, perante os companheiros espaforidos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, emanadas à minha confiança, sustaram-me as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo, ansiava por libertar-me. Chorava conturbado, preso ao corpo, desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei minha filha, Marta, a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me tenra aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Esse capítulo é muito bonito, pessoal. A filha dele chega e, num misto de abraço, de contentamento, ela vai ajudar a desencarnação dele. No próximo capítulo a gente vai terminar esse momento da desencarnação. É muito interessante essa parte, mas ficamos com a lição aí que o irmão Jacob nos dá. Nos momentos de tempestade, não nos esqueçamos de orar, de agradecer, de pedir o auxílio ao plano espiritual. Mesmo que nós não vejamos esse auxílio de imediato, eles sempre estão ali para nos auxiliar. Eu agradeço quem chegou até aqui, peço que nos ajude curtindo, compartilhando. Se quiser, vocês podem também me seguir lá nas redes sociais. Tem aqui, a gente deixa na descrição. E na próxima terça-feira a gente volta com outro capítulo. Deus os abençoe, até breve e graças a Deus.